minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. A poesia, eu acho que brota da vida, da observação das coisas, é um sentimento natural. A minha impressão é de que todo mundo é poeta. Apenas uma parte menor das pessoas é que transforma essa poesia sentida, vivenciada, em poesia escrita. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. O programa de hoje é sobre Carlos Drummond de Andrade. A poesia de Drummond sempre foi a expressão da realidade. Difícil separar vida e obra do poeta. Desde criança, ele começou a captar as imagens que transformaria em palavras. Do interior de Minas para o mundo, vasto mundo, de quem não se chamava Raimundo, mas fez da rima solução. As ruas de Itabira são estreitas. Na casa onde Drummond nasceu em 1902, hoje funciona um banco. O ginásio em que ele deu aulas de geografia quase foi demolido. Mas no solar dos Andrades, onde ele passou a infância, ainda estão as marcas do poeta. A janela do quarto com vista para a rua e a sacada de frente para o Morro do Cauê, que foi inspiração para tantos poemas. Drummond deixou a cidade aos 13 anos para estudar em Belo Horizonte. Retornou aos 23 para lecionar no ginásio local, mas não ficou por muito tempo. A cidade é uma fase inquieta por natureza, porque os jovens, naturalmente, eles estão descobrindo a vida, e não é fácil descobrir a vida. É um processo muito tumultuoso, muito agitado, em que as pessoas passam por experiências, às vezes, muito dolorosas. Então, o moço tem a tendência para achar que o mundo pertence a ele. Logo depois ele verifica que o mundo não pertence nem a ele, nem a ninguém. Se formou em farmácia, mas não exerceu a profissão. Foi redator e cronista de vários jornais brasileiros. Publicou o primeiro livro em 1930, 2 anos depois do nascimento de sua única filha, Maria Julieta. O poeta Carlos foi ser goste na vida. Mudou-se para o Rio em 1934, acompanhando o ministro Gustavo Capanema. Os livros, cada vez mais frequentes, ganharam prêmios e foram traduzidos em diversos idiomas. Tornou-se o maior poeta do país. A velha Itabira ficou para trás. Apesar de dedicar vários poemas à cidade, Drummond passou os últimos 33 anos de sua vida sem visitá-la. A exploração do minério de ferro transformou a paisagem do lugar e deu origem aos tristes versos do poeta. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carne. Dentro do velho, esse drama de ele querer ser alguma coisa que ele não pode ser mais. Já não me refiro simplesmente no terreno amoroso, é no terreno geral da participação. A obra de Drummond foi inspiração para muitos outros poetas e também para muitos críticos. Mas poucas pessoas conseguiram fazer as duas coisas, crítica e poesia. Com a palavra, Afonso Romano de Santana. Olha, existe dentro dos cursos de literatura aí uma discussão. Alguns acham que a obra do poeta é uma coisa, a biografia é outra. E sobre isso fazem as teorias mais sofisticadas e rarefeitas, não é? Como se o fato do indivíduo nascer em Minas, que é o caso de Drummond, não pudesse afetar a sua estrutura biográfica, né? Evidentemente que o fato de ter nascido naquela região, que é uma região do ferro, ele mesmo diz nos poemas, né, que tinha 90% de ferro na alma, por causa dessa região de Itabira. Ter nascido ali, numa cidade barroca,
ter sido funcionário público, ele se refere a isso nas poesias dele. Então tem uma influência direta, né? Ter vivido na fazenda, ele se refere a isso, né? Ter vivido no Rio, aqui à beira-mar, isso tudo está ali presente na poesia dele. Claro que tem uma biográfica, né, muito pequena, e tem uma biografia poética, que é o ser poético que ele construiu. Como eram os amigos dele? Quem eram os amigos? Qual era a relação com os amigos? Era um sujeito isolado? Como era Drummond? Você sabe que isso é um problema, porque ele tem uma crônica que ele diz que sobre a ilha. Ele diz que o desejo dele um dia era comprar uma ilha, ficar naquela ilha, e naquela ilha, a partir daquela ilha, ele poderia ter um contato com o continente, mas sob controle, né? Não frequentar muito o continente. Com isso, ele está querendo dizer que as pessoas têm que trocar também a afetividade de uma maneira meio moderada, naquele estilo mineiro dele. Você, que também é poeta, escreva para a Rede Manchete. O endereço é Rua do Russell, 804, programa Os Poetas. Mande seu poema para a gente. Toda semana, um júri consagrado irá escolher os 2 melhores poemas. E o público em casa vai decidir qual é o melhor. No final do ano, todos os selecionados vão participar de um concurso nacional que vai indicar o poeta revelação do ano. Os poemas desta semana são Dolores, de João Assafim, e Tudo ou Nada, de Maria de Jesus. Dolores. Não vou chorar pedras pelo caminho, tampouco a morte é covardia. Viver é a opção de quem fica. Não tem novidade nem sorte, só prolonga a agonia. Para escolher o poema Dolores, ligue para 0800 40 11. E agora o poema Tudo ou Nada. O meio é a metade do todo, que é o dobro do meio, redundante, companheiro. Tudo é o todo nada. O que sabemos se resume no que somos. E o que somos, não sabemos. Para escolher esse poema, Tudo ou Nada, ligue para 0800 40 12. No próximo bloco, a depressão do poeta com a morte da filha e o amor pelo Rio de Janeiro. É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico, é sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele aceno, é sempre no meu sono aquela guerra. Normal na existência humana, mas ninguém quer esse ato. Nós admitimos a morte dos outros, nós não admitimos a nossa morte. Nós achamos que somos eternos, é uma ilusão terrível. Drummond morreu no dia 17 de agosto de 1987, 2 semanas depois da morte de Maria Julieta. O poeta não suportou a ausência da única filha. A depressão agravou seu estado de saúde. E para o médico, que insistia em lhe dar remédios, Drummond dizia: um único remédio é um infarto fulminante. No enterro da Julieta, ele estava paralisado, né? Ele já estava desligado. Lá no São João Batista, a gente cumprimentando, tanto é que eu só cumprimentei, não trocamos palavra nenhuma, porque não havia o que dizer, né? Mas eles tinham uma relação tão intensa que justificava esse desligamento dele e a morte, né? É curioso, porque eles trocaram, inclusive, uma correspondência a vida inteira. Essa correspondência está ainda interditada, está lacrada, e através disso, talvez no futuro se possa fazer uma reconstituição não só dos sentimentos dele em relação à família, à filha, mas até uma certa história que possivelmente ele deve ter feito implicitamente nessas cartas, uma história da vida brasileira, né? Da vida literária. Mas isso a gente só vai conhecer quando os filhos ou os netos liberarem para a edição. Guanabara, seio, braço de amar. Em teu nome, a sigla rara dos tempos do verbo mar. Os que te amamos, sentimos e não sabemos cantar.
o que é sombra do Silvestre, sol da Urca, dengue flamingo, mitos da Tijuca de Alencar. Ele se apaixonou por essa cidade, né? Tem até cantos de amor, poemas, como tem outros poemas onde ele fala dele como mineiro, a prece de um mineiro no Rio, né? Ele faz esse contraste também. E apesar de não ser um esportista, não frequentar praia, não ser um carioca típico, ele ficava ali no seu escritório como se estivesse no observatório. Aliás, ele deu até esse título a um dos livros, né? Ficava ali de olho em tudo. Aliás, ficava ali de telefone em tudo. Porque ele gostava muito do telefone. E não só as namoradas dele, mas os amigos, né? Ele tinha verdadeiras conversas por telefone, conferências por telefone, que justifica até um verso que ele havia escrito uma vez. Ele dizia: ao telefone perdeste muito tempo de semear. As pessoas devem ter mais consciência das suas obrigações para com a natureza e, se não puderem de todo plantar uma árvore, pelo menos que não a derrubem. Que barulho é esse na escada? É o amor que está acabando. É o homem que fechou a porta e se enforcou na cortina. Que barulho é esse na escada? É Guiomar que tapou os olhos e se assoou com o estrondo. É a lua imóvel sobre os pratos e os metais que brilham na copa. Que barulho é esse na escada? É a torneira pingando água. É o lamento imperceptível de alguém que perdeu no jogo, enquanto a banda de música vai baixando, baixando de tom. Que barulho é esse na escada? É a virgem com o trombone, a criança com o tambor, o bispo com uma campainha e alguém abafando o rumor que salta do meu coração. Você, que também é poeta, escreva para a Rede Manchete. O endereço é Rua do Russell, 804, programa Os Poetas. Mande seu poema para a gente. Toda semana, um júri consagrado irá escolher os 2 melhores poemas. E o público em casa vai decidir qual é o melhor. No final do ano, todos os selecionados vão participar de um concurso nacional que vai indicar o poeta revelação do ano. Os poemas desta semana são Dolores, de João Assafim, e Tudo ou Nada, de Maria de Jesus. Dolores. Não vou chorar pedras pelo caminho, tampouco a morte é covardia. Viver é a opção de quem fica. Não tem novidade nem sorte, só prolonga a agonia. Para escolher o poema Dolores, ligue para 0800 40 11. E agora o poema Tudo ou Nada. O meio é a metade do todo, que é o dobro do meio, redundante, companheiro. Tudo é o todo nada. O que sabemos se resume no que somos. E o que somos, não sabemos. Para escolher esse poema, Tudo ou Nada, ligue para 0800 40 12. No próximo bloco, o amor segundo Carlos Drummond de Andrade. Os ombros do poeta suportam o mundo. A poesia de Drummond é arrancada do cotidiano, quer compreender o homem. É a poesia de um anjo torto que escreve por linhas certas. Em notas rápidas, o poeta denuncia os problemas do mundo. As convicções políticas ficam transparentes nos livros A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo. Mas aos poucos, o ceticismo toma conta das palavras. A verdade, como poema, pode ter 7 faces. É tão perigosa que ninguém ousa enfrentá-la
e extrair dela toda a riqueza que ela